Saudações docentes, saudações a todos. Chamo-me Isabel Mário Guambe, estudante do Instituto Superior de Comunicação e Imagem de Moçambique, do curso de Gestão Empresarial, segundo ano, e venho cá apresentar o trabalho referente à norma contabilística e de relato financeiro 4, políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros. O meu trabalho ou a minha apresentação tem a seguinte estrutura: o objetivo, o âmbito, as definições, políticas contabilísticas, alterações de estimativas contabilísticas, erros e, por fim, exercícios. Qual seria o objetivo desta norma? A norma contabilística de relato financeiro 4 estabelece os critérios para a seleção e alteração de políticas contabilísticas, definindo o tratamento contabilístico a adotar e as divulgações a fazer quando há alterações de políticas contabilísticas, estimativas contabilísticas e correções de erros. Então, este que é o objetivo da norma contabilística e de relato financeiro 4. Quanto ao âmbito, esta norma deve ser aplicada na seleção e aplicação de políticas contabilísticas, na contabilização das alterações de políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e correções de erros de períodos anteriores. Este aqui é o âmbito desta norma. Esta norma visa ou deve ser aplicada neste âmbito. Quanto à aplicação retrospectiva. O que seria a aplicação retrospectiva? É a aplicação de uma nova política contabilística a transações, outros acontecimentos e condições como se essa política tivesse sido sempre aplicada. Em outras palavras, a aplicação retrospectiva consiste em revisar e registrar ou ajustar, ajustar as demonstrações financeiras de períodos anteriores para refletir a correção do erro. Esta aqui é uma pequena explicação daquilo que seria a aplicação retrospectiva, que vem para ajustar as demonstrações financeiras de períodos anteriores. E quanto à aplicação prospectiva, o que seria a aplicação prospectiva? A aplicação prospectiva é a aplicação de uma nova política contabilística a transações, outros acontecimentos e condições que ocorram após a data em que a política é alterada e o reconhecimento do efeito da alteração numa estimativa contabilística no período corrente e futuro afetados pela alteração. Em outras palavras, a correção prospectiva seria um método de correção de erros contabilísticos que envolve aplicar, neste caso, a correção a partir de um período atual em diante. E neste caso seria também sem revisar ou ajustar as demonstrações financeiras dos períodos anteriores, como também podia não corrigir ou neste caso, erros que não foram corrigidos anteriormente, mas tentarmos corrigir o que vem pela frente. Neste caso seria erros que não conseguimos corrigir, mas podemos também usar as notas explicativas para corrigir estes erros. Lá nas notas explicativas
nós podemos lá escrever ou citar aquilo que houve numa determinada data, um determinado lançamento. Se houve um erro nas notas explicativas, nós podemos encontrar uma explicação daquilo que houve naquele lançamento ou naquele dia. Seria uma correção, podia se encaixar numa correção ou numa aplicação prospectiva. O que seriam ou que são políticas contabilísticas? Políticas contabilísticas são princípios, bases, convenções, regras e práticas específicas aplicadas por uma entidade. Em outras palavras, políticas contabilísticas são procedimentos adotados por uma empresa para registrar e relatar suas transações financeiras. Tenho como exemplo, falando dos métodos de custeio, neste caso das fichas de armazém, nós sabemos que existem 3 métodos de custeio, que são a FIFO, LIFO e custo médio ponderado. Neste caso, as empresas ou a empresa geralmente usa um único método. Existem empresas que adotam o método de FIFO, First In, First Out, a primeira mercadoria a entrar, a primeira a sair. Como também existem empresas que usam LIFO, Last In, First Out, a última mercadoria é a primeira a sair. Como também temos o custeio, temos o custo médio ponderado. Então, há certas empresas que aplicam, aliás, as empresas aplicam um certo método e isto é que é escolher uma política contabilística de uma determinada empresa. Também temos os métodos de registro de amortizações, que temos o método direto e indireto. E a empresa pode escolher qualquer um dos métodos que pretende usar ou o método que lhe é confortável ou favorável usar. E nós, como gestores, nós é que devemos definir a política para a nossa empresa. Qual é a política contabilística que a nossa empresa pode ou vai aplicar? Basicamente expliquei o que seria ou o que é uma política contabilística. A seguir, vou falar das alterações de estimativas contabilísticas. O que seriam alterações de estimativas contabilísticas? Uma estimativa contabilística resulta das incertezas inerentes aos negócios da empresa que requerem o uso do julgamento, tendo por base as últimas informações conhecidas na data da elaboração das demonstrações financeiras. Em outras palavras, o que seria a alteração de estimativa? A alteração de estimativa seria registar o custo. Por exemplo, nós geralmente recebemos vou dar exemplo de água, fatura de água. Recebemos uma certa fatura de água num certo mês, no mês de dezembro, por exemplo. E a alteração de estimativa seria registar o custo de uma fatura que ainda não recebemos, mas nós estimamos quanto em média costuma ser o custo deste mês de dezembro. Isto é que seria uma alteração de estimativa. Nós já temos em conta de quanto é que nós gastamos ou quanto é que nós consumimos geralmente a água naquele mês. Então, nós estamos a estimar quanto é que, em média, podemos receber, quanto é que a fatura quanto é que poderá vir o valor da fatura referente ao mês de dezembro. A seguir, temos os erros. O conceito de erro engloba erros imateriais feitos intencionalmente e erros materiais que quer sejam intencionais ou não.
Em outras palavras, erros são incorreções ou omissões nos registros contabilísticos de uma empresa. Os erros podem ser corrigidos através de estorno, pois existem erros que são corrigidos, que podem ser ainda corrigidos e outros não. E estes erros que podem ser corrigidos, nós geralmente usamos o estorno. E sabemos que no estorno temos os dois tipos de método, que são o método método abreviado e método geral. Ao longo do conceito ou da definição que dei inicialmente do que seriam erros, falei dos erros imateriais, mas não expliquei o que seriam erros imateriais. Os erros imateriais são erros contabilísticos que não têm um impacto significativo nos resultados financeiros ou nas demonstrações financeiras de uma empresa. E estes erros podem ser considerados insignificantes. Esse é que é, na verdade, esse é que é o conceito de erros imateriais. Falando de erros materiais, também citei, que são erros contabilísticos que têm um impacto significativo nos resultados financeiros ou nas demonstrações financeiras. E eles podem afetar na tomada de decisões dos usuários das demonstrações financeiras. Então, são erros que, resumindo, existem erros que devem ser, sim, corrigidos, aliás, que são corrigíveis e outros não. E aqui também apresentei o que são, ou defini o que seriam erros materiais e erros imateriais. A seguir, continuando na demonstração de resultados da empresa ABC, ela evidencia, temos aqui o período N e o período N-1, no valor das vendas 104.000 meticais no período N e 73.500 no período N-1. Temos o custo de vendas, que temos o valor de 86.500 e no período N-1, 53.500. Estes valores estão entre parênteses, pois são custos e não só eles representam ou eles são valores negativos, e em contabilidade os valores negativos são apresentados entre parênteses. E a seguir temos o resultado antes do imposto, que é referente à subtração entre o valor de vendas e o custo de vendas. Temos o resultado de 17.500 meticais, e no período N-1 temos o valor de 20.000 meticais. E temos o imposto sobre rendimento, que nesta empresa calculou-se com a taxa de 30%. E este valor de 5.250 meticais é referente a 30% do resultado antes do imposto do período N. E do período N-1 temos o valor de 6.000 meticais referente a 30% do valor do resultado antes do imposto. E por fim, temos o lucro líquido. Este lucro líquido é referente à subtração entre o resultado antes do imposto pelo imposto sobre o rendimento, que temos o valor de 12.250 no período N e o valor de 14.000 meticais no período N-1.
E temos aqui como a solução, os resultados transitados no início de N-1 são de 20.000 meticais e no fim de N-1 são de 34.000 meticais. E temos aqui a demonstração de resultados. Temos o valor de vendas de 104.000 meticais no período N, 73.500 no período N-1 e o custo de vendas, temos o valor de 80.000 meticais e no período N-1 temos o valor de 60.000 meticais. Neste caso, dando uma pequena explicação referente a estes valores, temos, tal como o exercício nos disse anteriormente, que a empresa ABC verificou que alguns produtos vendidos em N-1 foram incluídos nos inventários de 31 de 12 de N-1 o valor de 6.500. E aqui temos este valor porque temos este valor no período N porque subtraímos, como eu mostrei anteriormente na primeira tabela, né? Na demonstração de resultados, tínhamos o valor de 86.500 no custo de vendas no período N. E agora na resolução temos o valor de 80.000. Subtraímos, retiramos o valor o valor que foi incluído dos inventários de 6.500. E no período N-1 nós adicionamos, porque no início do exercício tínhamos o valor de 53.500. E tal como disse no exercício que foram incluídos nos inventários este valor de 6.500, nós adicionamos no período N-1 e ficamos com 60.000 meticais. E temos o resultado antes do imposto referente à subtração entre o valor das vendas menos o custo de vendas, que temos 24.000 meticais. E no N-1 temos o valor de 13.500 meticais. E no resultado antes do imposto, sobre a taxa de 30%, fizemos o 30% de 24.000 meticais e temos como resultado 7.200 no período N, e no período N-1 temos o valor de 4.050 meticais. E no lucro líquido, que é a subtração entre o resultado antes do imposto e o imposto sobre o rendimento, temos o valor de 16.800 no período N e o valor de 9.450 no período N-1. A seguir, temos a demonstração das alterações do capital próprio, que temos como saldo em 1 de N-1 o valor de 20.000 meticais, tal como dizia no exercício, que os resultados transitados no início de N-1 são de 20.000 meticais. Assim sendo, o lucro líquido de N-1 reexpresso é de 9.450 meticais. A seguir, temos o saldo em 31 de 12 de N-1, que é a adição entre o saldo em 1 de N-1 e o lucro líquido de N-1, que temos o valor de 29.450 meticais. A seguir, temos o nosso lucro líquido de 16.800 meticais. E, por fim, temos o saldo em 31 de 12 do período N, que temos o valor de 46.250 meticais. Este valor é referente à adição entre o saldo de N-1 e o lucro líquido de N. Temos aqui uma nota, que diz, notas das contas, que diz: alguns produtos vendidos em N-1 foram indevidamente incluídos nos inventários de 31 de 12 de N-1 por um valor de 6.500. As demonstrações financeiras do exercício N-1 foram reexpressas para corrigir este erro. O efeito da reexpressão
nessas demonstrações financeiras é apresentado abaixo. Não há efeitos em N. A seguir temos aqui uma tabela qual vamos evidenciar estes fatos, né? Que houve um aumento do custo de vendas de 6.500 meticais, como referiu-se nas notas. O imposto a diminuição do imposto sobre rendimento, que foi calculado anteriormente este valor do imposto. Temos aqui também a diminuição do resultado líquido, 4.550 meticais, que é a subtração entre o aumento do custo de vendas e a diminuição do imposto sobre o rendimento. A seguir temos a diminuição dos inventários no valor de 6.500 meticais. A seguir temos a diminuição do imposto sobre o rendimento a pagar no valor de 1.950 meticais, que este valor é referente aos 30% do valor de 6.500 meticais. E, por fim, temos a diminuição dos capitais próprios no valor de 4.550 meticais.